Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha neste programa na bancada do Entrevista Coletiva o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. O nosso papo hoje é com o deputado estadual Saulo Viana, do PTB do Amazonas. Muito obrigado, deputado, pela presença, por ter aceitado o nosso convite aqui na Band. Obrigado, Neto. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui na Band. Deputado, a gente está se encaminhando aí para finalizar os primeiros 3 anos de mandato. O senhor é um deputado, um político de primeira viagem, primeiro mandato, mas com quase 3 anos decorridos aí já dá para adquirir bastante experiência. Como é que tem sido esse início na política? Assim, para mim, extremamente gratificante. Eu tinha uma visão da política fora, né, de que principalmente que a gente, através do mandato, poderia ajudar muitas pessoas. E hoje eu particularmente estou muito satisfeito, né? Acredito mais ainda de que não existe outra forma da gente poder transformar a vida das pessoas e ajudar bastante que não seja através da política. Muito se falava em 2018 e até hoje da questão da política, né? Mas particularmente eu acredito muito e eu estou muito satisfeito, né? E é um eterno aprendizado, né? Todo dia a gente aprende, todo dia a gente ganha experiência, conhece muitas pessoas e através do mandato, né, tem podido colaborar bastante aí com o interior. O senhor é de Parintins. Sim. Né? E em Parintins tem a rivalidade muito forte lá do Garantido e Caprichoso. O senhor, por ter já tido uma participação no Caprichoso, ainda assim consegue alguma simpatia do contrário, né? Sim, na verdade, assim, a minha família é uma família tradicional de Parintins e dentro da minha família tem também tanto o pessoal do Caprichoso como o pessoal do Garantido. Eu particularmente sou do Caprichoso, mas tenho vários amigos, né, de infância. Meu avô, que é o patriarca da família, era Garantido, né, e desde 2018, né, quando eu, apesar de ser ligado muito ao Caprichoso, mas pelas amizades, e a gente sempre levou isso, principalmente na questão da oportunidade da gente poder fortalecer o Festival de Parintins, que é a indústria da cidade de Parintins, e precisar de um representante na Assembleia para poder cada vez mais fortalecer a festa e com isso a cidade naturalmente também se fortalece, né? O senhor hoje é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, né? Como é que tem sido esse trabalho? Sim, a verdade, hoje a área da cultura e do entretenimento está bastante abalado por conta da questão da pandemia, né? Essa atividade ela foi a primeira a parar e ela vai ser a última a voltar, por conta de festas, com a questão da aglomeração. Então, assim, a gente fez um trabalho, primeiro de poder ouvir a classe, né, de buscar alternativas para que pudesse ajudar, porque uma vez que essa atividade parou, por trás tem uma cadeia de pessoas que realmente ficaram impossibilitadas de trabalhar, né? Então, assim, foram feitas algumas ações para que pudesse socorrer, principalmente as pessoas dessa área que elas não aparecem, mas que trabalham com a questão da cultura e do entretenimento e que ficaram muito prejudicadas por conta de não poder trabalhar por conta da pandemia. Foi criação de auxílio, inclusive, né? Exatamente, criação de auxílio, alternativas, né, de fomentar eventos virtuais, né, como a questão das lives, para poder a atividade... Editais para projetos. Editais de projetos para a cultura, né? O nosso interior é muito rico na questão cultural, né? Tem vários municípios que têm ali os seus movimentos folclóricos que foram extremamente afetados e a gente buscou, através de uma interlocução com o executivo, né, criar essas alternativas para que pudesse fomentar ali esses trabalhadores da área da cultura. Deputado, falar em pandemia, na primeira, segunda onda, inúmeras sessões remotas, como é que vocês se portaram? E agora está voltando aos poucos, ainda existe, né, de forma remota, quando necessário. Quero saber da sua opinião. Existiria uma forma de mesclar hora híbrido, hora presencial, de uma forma que haja um barateamento ali das despesas na própria casa, na Assembleia Legislativa? Ou, na opinião do senhor, não funcionaria, não existiria tanto foco por parte dos parlamentares e servidores? A pandemia, ela trouxe, vai deixar, na verdade, aí um novo normal, né, que a gente fala,
que é principalmente essa questão de algumas atividades elas teriam condições de acontecer de forma virtual. Né? Claro que no parlamento em si, na questão do plenário, na questão das votações, a gente tem ter ali um contato, os deputados precisam estar próximos para poder dialogar, discutir. Alguns colegas, por conta da idade, né, por um tempo ficaram afastados ali da presença, mas é importante. Porém, a gente conseguiu e eu acredito que isso vai ficar, mesmo após passar a pandemia, porque você deu oportunidade para que pessoas que não estão ali a possibilidade de estar presente na Assembleia, mas participar de discussões. Por exemplo, eu particularmente fiz, que como o Neto perguntou referente à questão da cultura, audiências públicas virtuais, onde pessoas de Itacoatiara, de Manacapuru, de Parintins, de São Gabriel da Cachoeira, de Silves, onde tem, por exemplo, movimentações folclóricas que estavam afetadas, que não tinham condições de vir para cá, mas que as pessoas puderam participar de forma virtual, colocar a sua situação, colocar a sua dificuldade, e assim a gente pôde, né, ouvir pelo menos uma grande parte das pessoas do interior. Então, assim, a questão do híbrido ela é importante. Eu, particularmente, defendo, porque no plenário em si, na discussão de matéria, da questão das votações, das discussões, é importante a presença. Mas, tendo a questão, continuando o híbrido, né, a possibilidade de fazer sessões virtuais, como eu estou te falando, da audiências públicas, é importante. Por quê? Porque você consegue ouvir mais pessoas, né, ter uma visão de pessoas que moram em localidade distante aqui da capital, que tem uma realidade totalmente diferente, que a gente consegue ouvir e, através do mandato, poder ajudar. Grande parte das suas emendas foram destinadas para o município de Parintins, lógico, senhor dali, e também é notável o bom relacionamento com o prefeito atual de Parintins, o executivo municipal. Isso ajuda bastante a agilizar todos esses trâmites. Como é feita a conversa com os outros parlamentares quando vocês têm ali já a verba, sabendo o montante que vocês vão utilizar e o destinamento para cada setor e cada município? Como é que funciona essas conversas para não bater a cabeça ali? É importante destacar e explicar para as pessoas a questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são recursos que o parlamentar pode indicar, né, para diversos setores dentro do orçamento do Estado, né, como, por exemplo, questão de infraestrutura, de obras, investimento na saúde, educação, setor primário, cultura, esporte, há um avanço muito grande dessa legislatura a questão das emendas parlamentares. As emendas elas chegam muitas vezes aonde a questão, tanto a prefeitura como o Estado não chega. Eu vou te dar um exemplo específico disso. É o município de Inhamudá, que é um município da região do Baixo Amazonas, onde é a minha região, que é ali próximo da cidade de Parintins. Existem várias comunidades indígenas. Existe a comunidade indígena, que é do Cutipanã, que ela é de Inhamudá, da sede da cidade de Inhamudá, de lancha, no motor 200, que é um motor grande, são 4 horas de viagem para chegar até o Cutipanã, que é uma comunidade indígena. Então, assim, eu destinei uma emenda para a construção de um poço artesiano para a comunidade do Cutipanã. Até hoje não tinha assim, um poço artesiano lá. Então, assim, eu destinei uma emenda que vai chegar lá e vai ser construído um poço artesiano. Ou seja, as emendas parlamentares elas estão dando oportunidade para que várias regiões, né, várias cidades, comunidades, principalmente de zona rural, recebam investimentos que nunca aconteceram. Então, assim, é importante esse avanço da questão da emenda parlamentar, de poder chegar nas pessoas que mais precisam e investimento, como te disse, em diversas áreas, né, da economia e das prefeituras. E essas conversas, isso é através de construção, né? Os prefeitos, quando vai chegando a época das emendas parlamentares, procuram, né, os deputados para que seja destinado emendas, lideranças locais, vereadores. Então, assim, eu particularmente prezo por manter um diálogo constante, né, e eu também gosto muito de conhecer a realidade, de poder ir até os locais onde essas lideranças ou os próprios prefeitos ou vereadores indicam a emenda, para a gente saber, né, estando presente em loco, que a gente vai conhecer a dificuldade das pessoas e através, por exemplo, da questão das emendas, a gente consiga ajudar na questão do desenvolvimento do bem-estar do coletivo. Mas não é só indicar, também existe o trabalho de fiscalizar, a fiscalização pós-ordenamento. Com toda certeza, até porque as emendas existem duas formas, ou você direciona ela diretamente para as prefeituras, né, ou você indica ela para o próprio Estado para que seja executado. Então é importante não apenas indicar,
mas ter a questão do trabalho do começo, meio e fim, a indicação, né, a questão burocrática que você precisa ajudar na questão do burocrático, existe muita burocracia no setor público, e o final que é a entrega, né, da questão da emenda, ela sair do papel e tornar realidade. Deputado, como é que está a efetivação, a efetiva aplicação dessas emendas por parte do governo do Estado? Porque o deputado, né, o parlamentar indica, mas quem assina o cheque, quem libera a verba é o governo do Estado. Esse governo, o governo Wilson Lima, está honrando com essas emendas dos parlamentares? É importante, né, colocar isso, né, para se fazer justiça. Este é o primeiro governo que paga as emendas parlamentares. No ano de 2019 foi pago a grande maioria das emendas, acho que não foram pagas, realmente foi por questão de ordem técnica. De 2020 avançou muito, né, quase 100% das emendas foram pagas, né, que é no caso no exercício de 2021, né, que está sendo pago. E a gente também na Assembleia, através de diálogo, de discussões, nós conseguimos implementar mecanismo para que isso não retroceda. Independente de quem vir para frente, obrigatoriamente vai ter que cumprir a questão do pagamento das emendas, né? Foi feito um ordenamento para o período que tem que ser pagas as emendas, né? O Executivo tem até 3 meses, até o primeiro trimestre para poder cumprir 30%, até o segundo trimestre cumprir os outros 50% e até o final do exercício cumprir os outros 50%. Então, sim, existem mecanismos criados dentro da Assembleia para que obrigue o Executivo a cumprir o pagamento das emendas, inclusive o governador que não cumprir o pagamento das emendas, ele também vai responder por crime de responsabilidade, né? Ou seja, foram mecanismos implementados para poder cumprir, e este governo cumpre, né? Em 2019 ainda não era obrigatório, na forma como nós colocamos, mas cumpriu, e como eu te disse, é algo que é extremamente importante, é um ganho, principalmente para o interior, porque a grande maioria das emendas, 80% das emendas são destinadas ao interior do nosso estado. Deputado, eu não sei se todos os anos é feito assim, mas agora em 2021 as emendas foram todas dentro da LDO. E isso, se caso volte lá do Executivo, volta tudo também, com todas as emendas dos deputados. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, as emendas elas são colocadas na LOA, né? na lei orçamentária, que é a do final do ano. Então, assim, existe, o parlamentar indica, né? Tem a questão de ordem técnica, como eu te falei, às vezes existe, eu vou te dar um exemplo clássico, às vezes um parlamentar destina uma emenda para a execução de uma obra que o valor que ele destinou não tem como se cumprir, né? Ou seja, então existe a possibilidade de fazer a mudança, né? Essa questão aí de realocar para outro tipo de atividade, né? Para outro objeto, né? Mas existe hoje, e ao longo que as emendas foram acontecendo, principalmente no ano de 2019 e 2020, hoje já existe hoje um padrão, né? Já existe hoje um ordenamento para que cada vez mais as emendas sejam cumpridas, ela não tem a questão de ordem técnica que vai impossibilitar ela de acontecer, né? E os parlamentares que até então realmente até não acreditavam muito no pagamento das emendas, hoje já existe já um trabalho bem focado na questão das emendas para que ela de fato aconteça. O senhor chegou a propor para que houvesse algum tipo de identificação, placa, falando de quem foi a emenda, aquele recurso. Isso não foi à frente, né? Não, na verdade essa lei, ela ainda está tramitando na Assembleia. Ainda. Né? Eu coloquei isso por questão de justiça. E eu já vi alguns outros estados, e essa ideia veio de um outro estado que eu vi, onde o parlamentar, quando ele indica a emenda, né, ele tem a possibilidade de colocar, né, no caso no objeto, na própria obra, porque se você vai em qualquer obra, a construção de uma escola, tem lá uma placa do governador que executou, do secretário, do prefeito, e, né, quando for obras ou até mesmo questão de objetos que forem executados através de emenda de indicativo, para que seja reconhecido o trabalho do parlamentar, que ele também está contribuindo ali para a questão do desenvolvimento daquele município. Deputado Saulo Viana, do PTB do Amazonas, deputado estadual, aqui no Entrevista Coletiva, a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado Saulo Viana, do PTB
presidente municipal, né, da capital do partido do PTB. A gente já tratou no primeiro bloco, falou sobre a sua atividade parlamentar. Queria agora falar um pouco das necessidades do povo do Amazonas. A gente tem aí o interior, 61 municípios, onde, em sua maioria, não vive, né, com as suas próprias custas. E a pergunta é deixar aberto até para o senhor, como desenvolver o interior do Estado? Neto, eu tenho um discurso, um entendimento de que nós precisamos encontrar, nós políticos, precisamos encontrar forma de emancipar o nosso interior, emancipar o homem do interior. Né? Como você falou, a grande maioria dos municípios hoje não tem uma atividade econômica forte para que possa manter, né, as pessoas. O que acontece? No homem no interior, ou ele trabalha no comércio, ou ele trabalha no setor público, na prefeitura, no estado ou algum órgão federal. De resto, não existe muita perspectiva para as pessoas do interior. Né? Ou seja, então eu defendo particularmente que o poder público possa colocar a mão, mas possa colocar a mão de uma forma que as pessoas tenham condições de ter um emprego e renda para que elas possam viver por sua conta própria, né? Com o suor do seu trabalho, que o homem do interior tenha condições de se desenvolver, que os filhos do homem do interior tenham condições de estudar, de fazer um curso superior através da UEA, de fazer um curso profissionalizante através do CETAM, mas que ele possa depois, que ele tenha condições de trabalhar, né, de construir também a sua família. Dessa forma a gente consegue desenvolver o interior como um todo. Explorar o potencial de cada região. Exatamente, né? Existe, e aí o estado do Amazonas ele pode ser dividido por áreas. Tem municípios que têm uma aptidão muito grande para a questão do turismo, né? Existem outros municípios que têm, por exemplo, a questão da exploração do gás, que hoje já é uma realidade. Né? Por exemplo, o município de Silves e Itapiranga tem ali o Campo do Azulão. Hoje existe uma exploração de gás natural, aonde já está sendo extraído, esse gás será transportado para outro estado, que é o estado de Roraima, né, onde existe uma planta de uma termoelétrica abastecida a gás natural que vai ser tirado o gás daqui. E lá no município de Silves já se descobriu, a partir da exploração, que a reserva é muito maior do que foi detectada, ou seja, que vai dar possibilidade também de aqui no estado do Amazonas ser implementada uma termoelétrica, a movida a gás, que vai também ajudar na questão da energia. Mas isso não é apenas a questão do gás, é os empregos, né, que estão sendo gerados e que vão gerar cada vez mais ali naquela região, ali do Médio Amazonas. Né? Hoje, a gente teve na semana passada o lançamento da obra da modernização da M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, mas tem vários municípios ali da região que serão contemplados também com a passagem da estrada. Aí mais ali no Novo Remanso está sendo construído hoje um porto privado, né, que vai poder que vai aumentar a questão do transporte ali, que ele é partindo do Novo Remanso no município de Itacoatiara. Nós temos no município de Carauari, também já existe hoje lá uma prospecção da questão do gás. Município de Parintins tem a questão da atividade do turismo, rota de cruzeiro. Né? Então, assim, enfim, existem várias opções. Município de Quari, que tem também hoje, tem a questão do gás natural, como tem também a exploração de petróleo, que ali os municípios ao redor também ela consegue ali gerar renda. Potássio, nióbio. Potássio, no município de Altaz existe uma planta ali, a maior jazida de potássio da América está aqui no município de Altazes, que hoje existe ali uma discussão, ainda um entrave por questão de licenciamento ambiental, mas já evoluiu muito e tem a condição de em brevemente acontecer. Então, assim, existem municípios que têm ali uma perspectiva de poder ter as atividades ali que vão gerar emprego e renda, e existem outros municípios que infelizmente não têm. Né? Então, assim, eu defendo de que esse potencial dos municípios que têm sejam trabalhados, e que esses municípios ajudem a pagar a conta dos outros que não têm muita perspectiva, infelizmente. E aí esses outros municípios têm uma perspectiva, que é o quê? É o setor primário. Eu digo muito isso. Não existe outra forma da gente desenvolver o nosso interior que não seja através do setor primário. A atividade do setor primário ela é muito forte aqui no estado do Amazonas, claro. A atividade pesqueira, é incrível o Amazonas não ser o maior produtor de peixe do Brasil. Exatamente. Então, assim, infelizmente, por exemplo, a nossa capital, Manaus, hoje o nosso peixe, a grande maioria do nosso peixe vem de outros estados, porque a gente não produz, né? Ou seja, tanto um trabalho organizado,
investimento certo, um acompanhamento técnico, né, fomento, a gente tem condições de poder potencializar essa questão do setor primário, e aí a gente vai conseguir fazer com que o homem do interior tenha ali o seu emprego, tenha a sua renda, possa se desenvolver, e o Estado como um todo. A gente sempre se falou muito, se discutiu muito a questão da Zona Franca, Eduardo. O que acontece? A Zona Franca ela é um modelo de desenvolvimento regional que ela é um case de sucesso. Inclusive, outros países já levaram esse modelo de desenvolvimento regional da questão da Zona Franca. Só que a Zona Franca ela tem um papel muito importante para o estado do Amazonas, mas muito voltado para a questão da capital. E a gente não conseguiu levar esse desenvolvimento para o interior, né? Então, assim, é importante que a gente... a Zona Franca ela é inegociável, nós não podemos abrir mão dos empregos da Zona Franca e da riqueza que a Zona Franca de Manaus traz. Porém, a gente precisa ter outras alternativas para que a gente possa ajudar a desenvolver o interior como um todo, o estado como um todo. Criou um abismo, né? Entre Manaus é uma cidade-estado e o interior nosso é totalmente subdesenvolvido. Exatamente. E precisa de políticas públicas, né, deputado? O que falta é política aqui para a gente conversava antes aqui sobre os nossos rios, nossas estradas não tem nenhum tipo de regulamentação para o transporte, né, de passageiro, de cargas, enfim. Exatamente. É algo até engraçado, né? Mas assim, as nossas estradas são os nossos rios, né? Nós temos um estado onde nós temos 4,5 milhões de habitantes quase já, que nós não somos ligados ao resto do Brasil, né? Então, ou seja, nossas estradas são os nossos rios. E essa atividade que no ano de 2020 transportou mais de 2 milhões de pessoas, ela não é regulamentada. Hoje, você, Eduardo, se tu comprar um barco e tu chegar lá na Manaus Moderna e botar uma placa que tu vai fazer uma linha hoje para Aquari, tu pode, desde que a tua embarcação esteja regularizada e tu tenha uma tripulação habilitada, tu pode botar uma linha amanhã para fazer transporte de passageiros e de carga para o município de Aquari, por exemplo. Então, assim, essa regulamentação ela é extremamente importante, essa discussão já está na Assembleia para que seja votado, seja regulamentado. Isso vai trazer um ordenamento, né, para a questão do transporte, principalmente de passageiros, vai trazer também condições para que as pessoas que trabalham, né, as empresas ou o proprietário de embarcação, inclusive ele tenha acesso a fomento, para que a gente possa estruturar melhor a questão das embarcações e trazer isso naturalmente segurança para o passageiro, né? Até hoje nós temos municípios que o transporte de passageiros é feito com embarcação de madeira, que já é algo, né, que nos dias de hoje já é ultrapassado, mas ainda existe. O ideal é que a gente possa, como existe, por exemplo, o Fundo da Marinha Mercante, que renovou toda a frota, né, que faz o transporte de derivado de petróleo, né? Hoje em dia, as embarcações de derivado de petróleo é um fundo que financiou isso para que ao longo dos anos pudesse ser renovada essa frota e principalmente pudesse trazer segurança para esse transporte. E o transporte de passageiro no estado da Amazônia não existe isso, e esse é um avanço que a gente tem condições aí de colocar para que possa trazer esse novo conceito. E a gente vê no estado vizinho aqui, a gente olha para o Pará e vê esse tipo de regulamentação, barcos de ferro, não sei se são os melhores, mas parece ser mais seguro. Muito mais seguros. E como eu estou te falando, é algo que infelizmente o estado da Amazônia não tem. E aí tu falou da questão do estado do Pará, e eu uso muito o estado do Pará como um modelo. Olha só, vamos fazer a comparação. O estado do Pará tem o dobro de habitantes do estado do Amazonas e tem o dobro de municípios do estado do Amazonas, em número de habitantes e o número de municípios. Só que a economia do estado do Pará, ela não é centralizada. Ela é ao contrário, ela é dividida nos municípios do interior. Ou seja, isso faz com que tu tenha municípios muito mais fortes e a sua população muito mais desenvolvida. Inclusive é desenvolvida na questão intelectual, né? O estado do Pará existe faculdades, tanto faculdades públicas estaduais como também federais em vários municípios. Ou seja, tu dá condições ali do desenvolvimento da população como um todo e um fortalecimento naturalmente do estado, né? Deputado, em 4 anos, o que é que dá para fazer? Ano que vem já tem eleição, o senhor não é mais nenhum rostinho novo, o senhor acredita que no corpo a corpo, se assim houver, já vai ser diferente a abordagem, porque na época estava todo mundo apostando no novo, o novo era legal, mas eu acho que esse discurso não é mais novo. Como é que vai ser para o próximo ano? Quais são as expectativas, as estimativas? O mundo e a política não é diferente, é muito dinâmica,
Hoje em dia todo mundo tem informação da palma da mão, né? Antigamente a informação demorava para chegar lá, por exemplo, em Japurá. Hoje em dia acontece aqui, 30 segundos já tem um vídeo no WhatsApp e alguém lá já está acessando, já está vendo, né, o que está acontecendo. Né? Então, assim, essa cobrança hoje ela é muito mais rápida, né, da questão da atividade parlamentar, da atividade do político, né, e eu particularmente acredito que a questão da presença, a questão de atuação, né, a questão de pautas, né, de projetos positivos voltados para o coletivo, isso vai, cada vez mais cobrado, né, e os políticos naturalmente precisam trabalhar muito mais, né, a questão do seu trabalho, a questão da presença no interior, representar, né, as pessoas e os municípios do interior, isso cada vez mais tem apertado mais essa cobrança. Então, assim, nada mais do que de 4 em 4 anos, né, o político passa por uma avaliação, e a avaliação do seu trabalho, né, ou seja, aquele tipo de político que só trabalha em época da eleição, ele praticamente está extinto, né? Então, assim, o trabalho ele é constante, ele é diário, né? Assim, você precisa realmente ter um trabalho muito forte para poder você passar aí pelo crivo do eleitorado que é de 4 em 4 anos e não vai ser diferente no ano que vem. Pelo contrário, vai ser ainda mais, nós seremos ainda mais cobrados, né, pela população, e aí quem de fato tem trabalho é que vai ser bem avaliado. O senhor pensa em reeleição ou vai tentar outra coisa? Na verdade, assim, Eduardo, sendo bem sincero, apesar da eleição já ser ano que vem, mas a gente ainda tem um caminho muito assim, grande ainda para percorrer. Né? Falar de eleição agora seria até desumano por conta da situação que nós vivemos. Né? Nós ainda estamos em pandemia. Né? A pandemia, ela fora a questão da saúde, a pandemia trouxe algo que talvez nós vamos demorar aí mais de 10 anos aí para poder vencer, que é a questão da economia. Né? Infelizmente, o nosso povo ficou mais pobre. Né? Então, assim, hoje, o meu foco, o meu trabalho realmente é de poder, ainda na atividade, né, do mandato, de poder ajudar as pessoas do nosso estado, principalmente o nosso interior, nessa questão do desenvolvimento, né, nessa questão da destinação de emendas para que possa ajudar aí o nosso interior, esse trabalho de projeto de leis que atinjam realmente a coletividade para que a gente possa avançar em várias pautas aí que são importantes para o nosso estado, e com o momento da eleição vai chegar. É natural, né? A gente vai chegar na eleição, então hoje, para ser bem sincero, hoje eu sou candidato a fazer um excelente mandato de deputado estadual e poder ajudar o estado a avançar. Perfeito. Deputado Saulo Viana, do PTB do Amazonas, aqui na entrevista coletiva, agradecer a sua presença, o programa chegando ao fim, já nossos 30 minutos, agradecer ao Eduardo pela participação. Obrigado, boa noite para você, Eduardo. Boa noite, Neto, boa noite, deputado. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Neto, obrigado, Eduardo, agradecer aqui o espaço da Band. Eu particularmente gosto muito de poder fazer esse tipo de conversa, que isso nada mais é do que uma prestação de conta do nosso trabalho. Né? Como eu disse aqui, nós políticos somos bastante cobrados pela nossa atuação, e ter esses momentos para poder prestar conta do que a gente está fazendo, do que a gente pretende fazer e de que forma nós temos contribuído através do nosso mandato para poder ajudar o Estado, é muito importante. Eu quero aqui me deixar à disposição sempre, e sempre que for convidado faço questão de vir aqui para poder colocar um pouco do nosso ponto de vista na questão do mandato e na questão política. Tá certo. Obrigado, deputado. Obrigado também a você de casa que ficou com a gente até agora no Entrevista Coletiva. No próximo domingo a gente recebe aqui o deputado Dermilson Chagas. Até lá!